Define parameters of program. Alô, Trekkers! Bem-vindos a mais um Trek Brasilis Tonight! Hoje o nosso holograma favorito de emergência não está disponível, parece que deu algum glitch no sistema, mas então eu vou ter o prazer de entrevistar sozinha, sem o nosso Pedro, o Eduardo Spor, que é jornalista, escritor, professor, blogueiro e podcaster. É autor de A Batalha do Apocalipse, das trilogias Filhos do Éden e Santo Guerreiro. Participa do podcast Nerdcast, do site Jovem Nerd. Muitíssimo bem-vindo, Eduardo, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço aí. Eu fiquei super animado quando soube que vocês eram fãs de Star Trek também. Então estou super animado por esse papo, por essa conversa aí. Espero que a gente tenha uma noite agradável por aí. E o que tu gostas de Star Trek, então? Conta pra gente. É meio difícil dizer, porque tem aquele embate entre a série clássica e a nova geração, né? Na verdade, tem várias séries aí, né? Mas esses que são os mais, vamos dizer assim, conhecidos. O cara que é o trekker de raiz sempre vai falar da nova geração, da série clássica, que ela realmente tem um espaço especial no nosso coração. Mas eu acho que a nova geração conseguiu trazer algo diferente, né? Conseguiu trazer realmente as grandes histórias de ficção científica. Porque a galera que é trekker aqui sabe que a série clássica ela era obrigada a colocar algumas cenas de ação, por exemplo, né? Porque ela foi vendida como se fosse um faroeste no espaço, então eles tinham que ter obrigatoriamente seguir assim algumas regras ali, né? E aí, né, para parecer um pouquinho mais, conquistar ali a rede de televisão, tudo. E aí, quando a nova geração chegou, apesar da série clássica ter personagens icônicos, né, quando a nova geração chegou, eles estavam soltos, né? Assim, eu acho que aí os produtores, os escritores, os roteiristas puderam escrever realmente o que eles queriam, que eram contos de ficção científica. Às vezes contos que não tinha ação, não necessariamente, né? Tinha quando tinha que ter e tal. Então acho que as histórias da nova geração são muito refinadas, assim, são para mim as melhores, né? Deep Space Nine também tem coisas muito interessantes aí, mas se eu pudesse escolher, acho que eu escolheria a nova geração aí. Apesar de que é duro, né? Porque a série clássica ela nos trouxe tudo isso e veio num momento importante da história da humanidade ali, sabe? Com a exploração do espaço. Então, assim, sempre quando a gente fala da nova geração, a gente sente que está traindo alguém, de certa forma. Sabe que eu tenho isso, na verdade, assim, eu tenho, a minha favorita é Deep Space Nine, toda a vida e mais um pouco, mas assim, no início eu também ficava uma coisa tipo assim, tá, mas como assim que eu vou preferir? Porque eu comecei a assistir pela nova geração, e aí quando eu comecei a assistir a série clássica, tinha muitas coisas que eu não gostava, sabe? E aí eu fui indo, terminei de assistir, porque assim, porque eu sou fã e tem que assistir tudo, tem que conhecer o Keanu e tal, e tudo mais. Claro. Mas assim, nunca foi minha favorita, sabe? E eu ficava assim, não, tudo bem, agora eu reconheço a importância histórica dessa série, né? E fui estudar, assim, o porquê dela ser tão amada e tudo mais, para reconhecer a importância histórica e aí depois, assim, chegar, né? E aí ter Mas eu tenho, assim, claro, assim, que não é minha favorita. Não, a série clássica tem ele teve esse feito, essa façanha, né, de conseguir trazer tudo aquilo citando aqui o nosso querido Kirk aí, né, ele diz que trouxe, era feita com um orçamento de que seria um almoço hoje em dia, um almoço da galera do set, né, do elenco, por exemplo, né. O William Shatner fala isso, né? Em alguma entrevista. Cada episódio era o orçamento que hoje se paga né, quando o cara faz um break ali para tomar um café. Então, assim, é literalmente isso. Então, eles trazerem isso, assim, né? E as soluções que eles encontravam, né? Do teleporte, tudo isso.
tem uma importância assim, muito grande assim, para a ficção científica, uma importância histórica. Enfim, mas aí tem realmente, a Deep Space Nine também tem coisas muito legais, assim, gosto muito também. Então tem realmente bastante coisa interessante aí. Então fiquei super animado aí em ser convidado por vocês para esse papo aí. E das coisas mais novas. Aliás, isso que tu estava falando é interessante, né? Assim, de como Uhum. as restrições elas ajudaram a contar uma história tão interessante, né? Uhum. Porque é isso, assim, como tu estava dizendo, o teleporte era porque não tinha Uhum. dinheiro para ficar mandando nave toda hora, né? Sim. Enfim, essas coisas elas se incorporam na série e se Uhum. tornam elementos super importantes, né? Quer dizer, quantas histórias se criaram em função do teleporte, né? Enterprise, o criador do Claro, teleporte, né? claro. Duas pessoas que vão se É a maneira mergir, mais segura de viajar, né? Que eles falavam, né? sim. E Então sempre dava problema, né? Volta e meia dava problema. não, mas aí quando dava, mas eles falavam que era a maneira mais segura de viajar e tal, né? Que nunca tinha, aí sempre tinha um problema. É É muito engraçado bom. mesmo, né? Mas se for das coisas novas aí, na verdade, eu tenho um problema, porque eu travei, na verdade, no Voyager. O Voyager foi depois do Deep Space Nine, né? É Não foi essa série? concomitante, né? É. Então, e aí eu travei no Voyager, eu não consegui continuar o Voyager, e aí eu sou que nem você. Eu não consegui acompanhar séries novas porque é como se eu lesse um livro em que eu não que eu deixasse uma parte do livro, né? Então, assim, eu até tenho. Hoje em dia tem tudo na Netflix, assim, essas coisas, mas eu até tenho aqui os DVDs que eu comprei, mas acabei travando no VOD, acabou entrando em outras coisas, aí eu não consigo acompanhar as novas porque eu quero assistir, né, as antigas. E os filmes, vou falar uma coisa que não sei se o pessoal vai ficar chateado, mas eu não gostei dos filmes, esses filmes do Abrams, né? Eu também Realmente não. o primeiro que eu assisti, fiquei muito decepcionado porque me pareceu uma solução fácil, né? Porque, pô, quer dizer, o que o cara quer fazer a história, né, do pessoal das antigas. Aí o que ele faz? Ele esquece tudo, cria um novo universo, sabe? O que eu esperava era que ele fosse lá em cada episódio da antiga da série clássica, né? Fosse em cada episódio encontrando as lacunas, sabe? Pô, isso é que se espera. Na verdade, é o mínimo que se espera, Sim. sabe? Aí o que o cara fez? O cara assim, falou: não, não, eu não quero olhar nada, eu não quero estudar nada, tal. Simplesmente vou fazer uma coisa. E aí fez aquele processo, né? Aquela coisa que é um outro universo, seria uma outra realidade e tal. Pô, mas, tipo, então na realidade, sabe, tipo, foi uma solução preguiçosa, ao meu ver. Sei que vai ter muita gente que vai ficar chateada aí. Então eu falei, pô, aí, pô, o Spock, cara, não tem nada a ver com o Spock antigo, sabe? Spock com emoções e tal. E, sei lá, aí já não gostei do filme. Eu sei que talvez o objetivo deles era ter uma coisa com mais ação, né, e tudo. Mas, cara, assim, sei lá. E aí foi isso. Aí eu assisti ali até o Deep Space Nine, comecei a assistir Voyager e acabou que eu ainda não acompanhei essas novas séries, né? Mas é isso, sou um fã das antigas aí. Se pegar o que eu assisti, né? Já é material assim, a dar com pau, né? Os 3 temporadas da série clássica, são 7 da nova geração, se eu não me engano. Tá. Deep Space Nine, acho que são 6, não é 7. isso? São 7 7. também do Deep Space Nine. Depois tem o começo de Voyager. Tem os filmes todos que eu assisti, os antigos, né? Alguns melhores do que outros, tal. Nos filmes não se compara, na minha opinião, à série. É até interessante isso que a gente fala muito. Eu falo muito negócio de escrever e tal, de escrita, né? E como é que é, realmente Star Trek eu acho que foi pensado por um formato de seriado, né? Não que tem filmes até bons e tal, mas realmente não se encaixa tão bem na mídia do cinema, eu acho, entendeu? Não vou dizer que todos os filmes sejam ruins, né? Mas ele foi pensado mesmo, é interessante isso. Quando você pensa no conteúdo de uma obra, você também pensa na forma. E não raro isso acontece, não raro algo que é do cinema e aí vai para seriado, não fica tão bom e vice-versa, acontece direto. Mas séries que vão tentar fazer filme e ficam horrorosos porque tem algum ruído ali, porque realmente é pensado, é como se eu fosse escrever um conto e quisesse escrever, e aí
e aí depois resolvi escrever um romance, mas aquilo foi pensado num conto. Aí você vê que a coisa fica se estendendo, tal, entendeu? Então, assim, mas tem filmes que eu gosto, assim, mas só que realmente os seriados aí são melhores. E a nova geração, para mim, foi o que mais me proporcionou momentos de emoção, assim, né? Sim. Tu sabes Mas, que isso que tu estava fala. dizendo das lacunas da série clássica é muito interessante, né? Porque e o que tu esperavas dos filmes novos? Uhum, A gente vê assim que, por exemplo, um dos filmes mais comemorados, assim, mais homenageados, que o pessoal mais gosta, um deles, né, é a Ira de Khan. Foi sim, exatamente sim, isso. Foi lá sim, buscar no que era canônico e vamos expandir esse universo, vamos mostrar o que aconteceu aqui. E realmente não é meu preferido é Primeiro Contato, mas uhum, enfim, porque eu sou fã da nova uhum, geração, amo Picard, tudo de bom. Mas enfim, é um filme que é incrível, assim, né? Se a gente for pensar assim, do ponto de vista de história, sim, de como ele sim. contempla o universo e completa o universo, né? Então, vai ao encontro disso que tu estava dizendo. Eu realmente acho que o melhor filme ainda é o primeiro, né? Que é Star Trek, o filme, Motion eu acho que é esse picture. o nome. Uhum. É, É, eu ainda acho que é o melhor. O único problema do primeiro filme, porque ele realmente é um conto de ficção, é uma história de ficção científica mesmo. Nada contra, como você falou, eu sei que você gosta aí de Ira de Khan e respeito e tal, mas é algo mais. Já tem mais uma coisa de ação e tal, eu também não tenho nada contra a ação, não é isso? Mas toda aquela coisa filosófica da ficção científica, o primeiro filme traz. Qual é o problema? Né, aquele plot lá de encontrar a Vidger, né, que era sonda, tudo. Só que o problema é que ele, justamente, foi exatamente o que eu falei. Você vê bem, se você pegar aquele filme e encaixar no episódio de 40 minutos, é um filme incrível, porque ele estende muito. Ele foi pensado como um episódio, olha só que coisa interessante, né? E o problema é só esse, né? Eles não souberam fazer as etapas normais de um filme de 2 horas. Mas eu ainda acho o melhor filme engraçado. Eu ainda acho, porque eu acho que é o melhor filme para o fã de ficção científica mesmo, né? Que tem toda uma verdade. questão ali de pega uma coisa da época, inclusive dos anos final dos anos 70, né? Quando foi feito o filme, foi o lançamento da Voyager, não é isso? A sonda Voyager, se eu não me engano, é isso? E aí o vídeo, né, que era a sonda, volta, tudo, eu acho aquela ideia incrível, uma ideia incrível de ficção científica. Ainda acho o melhor de todos. Enfim, mas a Ira de Khan tem essa coisa, né, que foi bem pegaram as lacunas ali, o autor voltou, muito legal também o retorno dele lá. Eu na época conheci ele como cara da Ilha da Fantasia, na época que eu vi o filme, quando eu vi o filme eu era pequeno, não tinha visto a série ainda. É uma coisa que. E eu só tinha visto ele da fantasia e lembrava ele da fantasia e tal. Me lembro desses detalhes engraçados. E ficou marcado na minha cabeça muito aquela história do verme que entra na orelha, na Ira de Khan. Isso aí era uma coisa que, sabe, ficou assim. Eu tinha um sítio que tinha gongolô, você sabe o que é? Tipo uma centopeia. E a gente morria de medo. É tipo uma centopeiazinha, né? E aí a gente morria de medo, que falava que entravam no ouvido, aí a gente achava que ia ser que nem a Ira de Khan. Então eu lembro desse filme com essa questão aí mais traumática, vamos dizer assim. Que horror. E então, o teu preferido é o motion picture. Acho que eu nunca tinha ouvido alguém falando isso, nunca tinha ouvido alguém cujo filme preferido é o motion picture. Que legal. Se você pensar bem, claro, cada um tem suas preferências, mas se você pensar bem, é um fato que é a melhor plot, talvez seja o melhor plot de ficção científica. Eu acho assim, o plot, né? De ficção científica. Não, claro que você falou a Ira de Khan, tem a volta do Khan e tal, mas essa coisa de ter uma ideia legal para uma história de ficção científica, né? Pô, incrível, né? Uma sonda que vai até os limites do espaço, retorna com todo esse conhecimento, né? Ela adquire vida própria. Isso aí é uma puta história de ficção científica, né? É, então achei muito legal, assim. Aí eles voltam aí mostra pela primeira vez a Enterprise melhorzinha, né? Porque a série clássica ela era muito tosca, e tal, né? Então, assim, Sim. por isso talvez que eu goste. Deve ser por essa razão. E qual foi a obra que mais te inspirou para começar a escrever? Assim, foi livro, filme, jogo? O que foi? Escrever de geral, assim, bom, acho que
tudo, né? Na verdade, é uma mistura de tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, cinema, quadrinhos, né? A própria literatura. Literatura, a gente sempre bate nessa tecla, né? Que você pode ter o teu conteúdo, pode vir de vários lugares, mas se você quiser escrever mesmo romance, livro, textos e tal, a gente sempre fala isso lá nos programas que a gente tem de podcast, tem que ler muito, né, cara? E tem que ter essa coisa, porque tem gente que quer escrever uma história, só que não lê, simplesmente não lê. Então você não adquire o pensar literário, que é uma forma diferente de que você do que você coloca em outras mídias, né? A mídia literatura ela é muito específica, tal. Então, enfim, se a gente for ficar falando, tem muita coisa. Meu primeiro livro, que é a Batalha do Apocalipse, foi muito inspirado pelos quadrinhos da Vertigo, né? E pelo filme Anjos Rebeldes também, né? Que tem a ver com anjos e demônios e tudo, né? Uma mistura de Cavaleiros do Zodíaco também, que não tem nada a ver com anjos e demônios, mas a gente acaba se misturando, né? Então, assim como os anjos do Neil Gaiman são mais filosóficos, tal, os meus são mais porradeiros, são anjos assim mais de combate, que lutam, tal. Então tem muita coisa do Cavaleiro do Zodíaco e as coisas na literatura todas, né? A literatura, assim, inspiração da literatura, mais como eu falei, é forma. E tem muita coisa, desde Stephen King, Anne Rice, assim, aí você vai pegar muita coisa aí que me inspirou aí no Lovecraft, né, para essa parte mais sobrenatural e tudo, né? E os jogos de RPG também, né? A gente não pode deixar de falar dos jogos de RPG que eu até hoje jogo, né? Muito menos hoje em dia, mas na época eu jogava muito e tinha um jogo de RPG que era o Vampire, que era o vampiro, lobisomem, mago, tal. Então eles falavam sobre esses mundos aí, o mundo das trevas, que se passava no nosso próprio mundo, né? Especialmente o Vampire tinha uma história muito maneira que recontava a origem dos vampiros, né? Ia lá a Babilônia antiga, tudo, né? Do começo da humanidade, pegava muita coisa da Bíblia, tal. Então, assim, toda essa mistureba que eu fui, né, acumulando levou a construir o meu primeiro livro, né, o Filhos do Éden. Essa trilogia também é nesse universo. E já o Santo Guerreiro, que vai sair, que é uma trilogia, mas só saiu o primeiro, vai sair o segundo esse ano, que é a história é um romance histórico, né, sobre São Jorge. São Jorge que a gente conhece na tradição aí. Só que eu queria escrever um romance histórico, porque eu tinha escrito fantasia, que sempre tem um viés histórico, meus livros de fantasia, e acabei que eu quero fazer agora um romance histórico, que não tenha anjos, não tenha nada, que seja bem histórico, porque eu sou muito fã de romance histórico, eu adoro, assim. E aí resolvi escrever no Império Romano e descobri esse período da decadência do Império Romano, que tem esse personagem aí, que é o São Jorge, né, que ninguém sabe se existiu ou não, tem aquela coisa, e aí que você está falando de lacunas aí, é aí que entra, né, o trabalho do ficcionista, né, que trabalha nessas lacunas e tal. Então, enfim, aí tem muita coisa interessante para falar. Mas... E nesse livro, o Santo Guerreiro, tu buscas então essa figura não mítica, nessa figura mais real. E aí totalmente real. E aí eu fiquei assim, em dúvida, como é que é esse processo de pesquisa histórica, assim? Como é que tu faz para encontrar esses relatos, identificar quem é o mesmo personagem, né? Porque também são nomes diferentes, né? Tu vais encontrá-lo na literatura com outros nomes. Como é que é esse Exatamente. processo? Então, perfeito o que você falou. Aí tem uma hora que você tem que escolher uma vertente que você vai seguir, né? Por exemplo, eu acabei escolhendo seguir a vertente do Edward Gibbons, que é um historiador, né, famoso sobre Idade Antiga, sobre o Império Romano, que diz que São Jorge nasceu, na verdade, não foi nem na Capadócia, foi na Palestina. Ele fala isso, porque tem um cara, você me lembrou disso, tem um bispo chamado Jorge da Capadócia. E aí ele fala que, na verdade, os dois personagens se confundiram. Então todo mundo acha que o São Jorge da Capadócia, mas na visão mais histórica do Edward Gibbons, São Jorge nasceu na Palestina. Ele é um cavaleiro palestino lá que nasceu lá. Então é isso mesmo que você falou. É interessante você ter tocado nesse ponto, que você tem uma hora que você tem que escolher uma vertente, né, e seguir por ela. E a pesquisa é um negócio maravilhoso. Eu falo sempre que existem 3 níveis de pesquisa. Primeiro nível, mais superficial pela internet, tal, que você não pode acreditar muito, mas ele vai te levar
a fontes mais robustas. Aí você vai estudar em livro mesmo, né? Que aí você vai ter que ler livros inteiros, né? Assim, não vai ficar só um artigo e tal. E, finalmente, a terceira profundidade da pesquisa é você visitar o local. Eu tive a oportunidade de visitar aí vários locais, inclusive a cidade onde ele nasceu, tudo mais, tudo, para fazer conhecer o ambiente, né? Conhecer até. Hoje está diferente, mas você sente ali até coisas como a umidade do ar, por exemplo, como é que era, como é que é o terreno, como é que são as pessoas que são diferentes, mas assim. Mas de qualquer maneira, também se você puder fazer essa pesquisa de visitar o local, né? Também eu acabei visitando vários locais que ele passa ali, né? E aí você vai construindo, assim, mas eu acho muito gostoso fazer essa pesquisa. Eu só não me arrisco muito a ler fonte primária, porque eu acho que isso é um trabalho mais do historiador. Eu sou muito leigo no assunto e a gente tem que admitir isso. Como romancista, não tem nada demais você ler fonte primária, mas eu prefiro ler livros escritos por historiadores, porque o historiador pega a fonte primária, como o próprio Eduardo Gibbons, né, pegou a fonte primária e meio que traduziu a fonte primária para a gente. Se você é um leigo, você vai ler a fonte primária, você pode fazer, é interessante, é bacana, mas além de ser difícil, você acaba se confundindo com muita coisa, você está entendendo? Porque você acaba Uhum. que tem termos mesmo da época que você não entende. Né? O Marco Polo falava assim que eu vi aquelas coisas, eu vi colinas mágicas e tal, e depois você vai entender que, na verdade, aquilo era uma maneira de se falar da época, não é que ele tinha visto. Era um linguajar da época, né? Assim como 40 dias, 40 noites, não são 40 dias, 40 noites, são um tempo longo, entendeu? Então, isso que eu estou dando um exemplo. Então, quando você pega a fonte primária e você é um leigo, você corre o risco de ter esse. Eu tenho algumas fontes primárias aqui, eu leio por curiosidade, mas eu prefiro confiar nos excelentes livros de historiadores. Tem muito historiador. O Império Romano, porra, assim, tem esse cara que eu citei, Eduardo Gibbon, que foi o primeiro historiador de história romana, e na outra ponta tem a Mary Beard, que tá viva hoje, né? Então, assim, é incrível. Você lê o livro dele, que é de 1700 e pouco, você lê o livro dela que agora ela reinterpreta tudo com todas as descobertas científicas e responde no Twitter a gente. É um troço maravilhoso. Ela me respondeu umas 2 vezes, no Twitter e por e-mail. Mas Mary Beard, quem não conhece, é uma historiadora britânica que é top, top, top hoje de estudo sobre o Império Romano. Então tem tanta coisa, eu acho essa parte de pesquisa muito legal, muito fascinante. E não é problema nenhum, assim, sabe? Eu acho muito. E aí alimenta justamente a trama, né? Para você criar a trama, né? E eu já vi que o teu processo é super bem organizado. Tu pensas na Sim. história e depois tu vais preenchendo ela. Então eu Uhum, fiquei pensando assim, quando tu vais preenchendo essa história, uhum. aí que tu vais pesquisando as coisas que te interessam, ou tu começas a pesquisar antes e aí depois vem a história e aí tu já vai escrevendo assim, como é que funciona isso? Eu pesquiso tudo antes porque a pesquisa te dá meio que a combustível, né, para você criar aquela trama, né? Mas é claro que depois surgem coisas, né? Porque eu pesquiso e crio o roteiro, escrevo o roteiro, mas quando você vai escrever mesmo, surgem algumas dúvidas. E aí você também tem que voltar à pesquisa, né, para você tirar suas dúvidas. Então, assim, é uma coisa meio que não é tão linear. Mas, em geral, é bom você pesquisar antes, ter tudo mais ou menos, ter um período de pesquisa. Como eu disse, é um período que tem que investir. Quando você está falando de romance histórico, tem que investir, que eu digo tempo, né? Assim, você tem que ler mesmo. Mas assim, é diferente você ler um artigo de internet e um livro. Você tem uma outra relação com a leitura, a maneira como aquilo cola na sua mente, a maneira como você se concentra. Né? Eu vou deitar aqui no meu sofá para ler um livro. É uma outra concentração do que eu pegasse aqui e abrisse o artigo da Wikipédia, mesmo o artigo da Enciclopédia Britânica, que é mais confiável, entendeu? É diferente. Então tem que fazer isso. Enfim, mas aí eu tento porque a pesquisa que te traz realmente esse. E o que é impressionante, a gente está falando de Star Trek, né? A gente acha incrível, né? Com o mundo que eles criaram no Star Trek, né? Todo aquele universo, é uma coisa assim tão rica, a gente que é tracker e tal. Eu sou muito fã.
e de livros de fantasia também, mas o que é realmente fascinante quando você escreve um romance histórico é que nenhum mundo criado pelo homem vai chegar aos pés do que é a história da humanidade. É é incrível porque você não tem... Claro, nós seres humanos pensamos ali naqueles eventos, mas na história da humanidade as coisas acontecem, então sempre está lá, você vai ver e você começa, e tem uma hora que você tem que parar a pesquisa. Isso é outra coisa angustiante, porque você vê, por exemplo, você vai fazer uma viagem, né? O seu personagem vai viajar. Nos dois livros, né? Tanto no primeiro quanto no segundo que vai sair, os personagens fazem viagens. Eu acho isso incrível, né? Assim, bacana viajar pelo Império, conhecer. E você vai ver lá a rota que ele vai fazer, as cidades que eles vão passar, e você vai pesquisando cada cidade. E cada cidade é incrível, sabe? O que você tem lá, os povos que estão lá. Cara, é um troço impressionante. Você fica. Aí você tem que cortar. Você não tem como falar tudo, né? E você tem que resumir, passou por aquele lugar e tal. Assim, mesmo. Quando eu comecei a escrever O Santo Guerreiro, eu queria fazer um livro só. Já dividi em 3, justamente por isso. Mas mesmo assim não é o suficiente, é impossível. E também eu acho que nem vale, porque também ficaria uma coisa muito prolixa, né? Você está ali para realmente. Para você ver uma trama. Eu sempre falo isso. Também você não vai ler um livro para um romance esperando. Claro, você vai aprender, né, no romance, mas você não, né, não é um livro assim de história, assim, documental. Então tem isso. Então você também a trama tem que estar bem amarrada, tudo que tem que estar ali tem que fazer a história caminhar, eu acho isso também. Então também não adianta você colocar uma cena numa cidade porque é bacana e aquilo não acrescenta nada à história. Então também tem isso. Uhum. Mas é um pouco angustiante, né? Por exemplo, nesse período que a história se passa, 290 depois de Cristo, foi antes do Concílio de Nicéia, que unificou as igrejas. Então, unificou a igreja. Então, cada cidade tinha uma congregação. Cada cidade, né, o bispo de cada cidade interpretava o cristianismo à sua maneira. Então, assim, é incrível. Tipo assim, você vê, por exemplo, em Antioquia, que é na Síria, os cristãos, por exemplo, tinham voto de pobreza, era uma coisa meio, né, tipo Cristo, tal, maltrapilho, tal. Você chega em Niceia, por exemplo, que é outra cidade que é até retratada, as duas são retratadas no livro, por isso que estou falando. Em Niceia, por exemplo, que era perto da capital, que era Nicomédia, o bispo tinha negócios com o imperador e eles eram ricos, assim, prósperos e tal, se vestiam bem e tudo. Então, assim, é impressionante esse negócio, sabe? Tipo, e aí você quer se embrenhar cada vez mais e tal, e tem que parar, porque senão fica impossível, fica até chato pro leitor. Mas é incrível, né? E eu falo isso com o maior carinho, né? E com o maior respeito, porque eu também, como eu te falando, né, não só somos fãs de universos, né? Como Star Trek, como eu também sou escritor de fantasia, né? Nos outros livros eu escrevi, criei um mundo, no nosso mundo, mas tem todas as regras do mundo próprio e tal. Então não é desprezando, não. Mas é impressionante como isso de fato acontece, né? E nossa história é maravilhosa. E tu, eu escutei um podcast teu, acho que tu comentasse que quando tu começas a escrever, tu meio que fecha para o mundo, assim, e aí vira um processo meio louco, assim, de ficar escrevendo. Como é que funciona isso? Agora tá pior, né? Porque eu tô, assim, vai variando, né? Tem quando você tá com prazo maior, você consegue fazer algumas coisas. Agora, assim, tá bem ruim. Inclusive a gente está conversando e a aqui. Gente aqui te atrapalhando aqui, não, fazendo podcast. não. Tem uma hora que tem que descansar também, né? Então por isso que a gente marcou no horário. Eu falei, pode ser um pouquinho mais tarde, tal, para noite, tudo. E na realidade não tem problema nenhum. Assim, a hora, inclusive, que eu também gravo muitos podcasts, inclusive depois de uma certa hora, né? Justamente para também dar uma relaxada, né? Porque assim, não dá para você ficar todo o tempo, né? Mas assim, no horário comercial, um pouco mais e tudo. Isso varia, mas em geral eu fico muito concentrado, não é nem também pelo tempo, porque é o seguinte, a gente tem que estar concentrado para a gente ser coerente com o que você escreve. Olha, eu tenho um grande problema aí, que eu enxergo, de muitos livros, né, que eu leio, né, assim, não estou falando de ninguém, né, em específico, nem brasileiro, nem nada, mas que a história começa bem e ela se perde por falta de coerência no meio, lá e para o final, entendeu? Isso acontece muito, muito, muito. Livros publicados, inclusive. Então, assim, isso não pode acontecer. Você tem que estar
atento àquela história. No caso, quando o cara escreve trilogia, mais ainda, né? Ou séries, mais ainda, você tem que estar atento àquela história para você não cometer nenhuma incongruência no que você já colocou. Então, você tem que estar vivendo aquela história de certa forma. Então, então por isso que eu fico concentrado. Eu acho que tem que ter um respeito. Isso realmente, assim, tem que ter um respeito com o público, né? Você não pode subestimar o público, nem... por exemplo, tem um livro que eu escrevi, eu já contei essa história, não sei se deve ter escutado em algum programa, Anjo da Morte, né? Foi o segundo livro aí do Filhos do Éden, e o personagem vai para o Vietnã em algum momento, e eu queria colocar a música, queria citar a música do Fortunate Son, que é do Clear, sempre esqueço o nome desse... Não sei, Clearwater Revival. Revival. É porque meu inglês é muito ruim. Enfim, a Fortunate Son foi o hino do Vietnã, praticamente, né? E eu queria colocar essa música, mas aí ele chegou antes da música ser lançada. E aí eu não poderia colocar a música. Você fala, pô, mas é um mundo meio de fantasia e tal, mas se o cara vê aquela música, alguém que saiba disso, 90% não vai saber. O cara que saiba disso, ele vai ser transportado para fora da história, ele não vai mais acreditar naquilo, né, que está escrevendo. Então é muito sério você escrever. Sério não sisudo, né, mas é uma coisa séria. Acho que a literatura é uma coisa que tem que ser... E os personagens da sua história tem que ter coerência, porque é a coerência que vai fazer com que você acredite naquela história. É Verdade. sempre isso, né? A literatura, os personagens da história, é meramente papel e tinta. Como é que você cria com papel e tinta? Você cria seres reais, né? Seres humanos, ou que seja anjos, ou qualquer coisa assim. Personagens reais. Tem que ser coerente, né? Você tem que fazer com que o leitor acredite naquilo. Então, quando você perde a coerência, o cara fala, por que não faz sentido? Por que eu estou lendo isso? Então, isso é uma coisa séria. Então, é por isso que eu fico concentrado aí durante o processo de escrita aí, e é por essa razão, né? E a minha pergunta, agora eu fiquei curiosa, assim, porque eu escrevo, não escrevo livros, eu escrevo projeto cultural, enfim, outra história, Uhum, mas ainda assim chega uma hora que eu começo a ficar cega porque eu escrevo, sabe? Tipo, uhum, depois que tu lê muitas vezes o sem negócio, dúvida. eu começo a ficar, tipo assim, eu já nem presto mais tanta atenção e tal. Uhum. Quando tu vais escrever, por exemplo, uma continuação, um volume 2 de uma trilogia, tu consegues pegar o volume 1 e ler com aquela atenção devida? Ou a tua ideia é já escrever os 3 de uma vez, justamente para não perder o fio da meada? Eu geralmente eu paro assim um mês para descansar, no máximo 2, e depois eu continuo escrevendo e fico imerso naquela história, né? Mas às vezes eu releio alguns trechos, sem sombra de dúvida, né? Isso você pode fazer. De qualquer maneira, em termos de texto mesmo, isso acontece, e no jornalismo a gente chama isso de deixar o texto dormir, né? Que você já leu várias vezes aquele texto, não adianta você ler de novo, porque você não vai conseguir ver nenhuma falha. Aí você espera o texto dormir, pega o texto no outro dia, tal. Isso é um processo, né? Isso eu faço também. E também reescrevo os livros, né? Então, assim, depois que eu acabei tudo, aí volto para reescrever, que aliás é o que eu estou fazendo agora com esse próximo livro, né? Já acabei de escrever, estou reescrevendo. Aí você vê, porque o que eu reescrevi antes já tem vários meses que eu escrevi pela primeira vez, então já tem eu estou com uma visão mais afastada, né? E a gente reedita, reescreve, e depois tem os leitores beta, né, que podem te ajudar, tem os editores, tudo isso tem um processo, né? Uhum. Então tem isso, né? Mas isso é interessante que você falou, porque tem gente que eu já ouvi falar que escreve o livro e fala, não, eu não releio o livro. Eu falei, pô, mas como é que você faz, sabe? Tipo, fica um pouco tosco, eu acho, né? A não ser quando o cara é um gênio. Aí realmente tem uns gênios, né? Que não é o caso de ninguém aqui. Aí você tem lá o Stephen King, você tem o Jorge Amado, por exemplo, que falava que não escrevia, que não relia os textos dele e nem planejava os roteiros Olha, dos romances. É um troço impressionante. Aliás, ele fala isso numa entrevista que ele deu para Bruna Lombardi. Bruna Lombardi tem um canal no YouTube que ela está colocando aqueles programas antigos dos anos 90, já colocou vários lá, Gente de Expressão. Ela já vi vários, ultra nostálgico o negócio. E aí tem essa com o Jorge Amado, acho que nessa entrevista que ele fala. E aí, mas é um gênio, assim, não tem como você. Aí tudo bem, né? Mas
nós que somos seres humanos, mortais, realmente, a gente precisa ter esse trabalho mesmo, o ofício nosso, né? Sim, de dedicação, né? Uma coisa de dedicação, de sim. Dedicação, trabalho no texto, né? Isso também é importante a gente falar, porque muita gente acha que escrever é só escrever alguma coisa e o lance é você realmente colocar uma palavra atrás da outra. A gente fala muito disso, né? Você quer ser escritor, tem que aprender a amar a linguagem, não amar a história. Você pode amar a história também, mas se você amando a história, você pode ir para várias mídias. Você pode contar uma história no RPG, por exemplo, pode fazer um quadrinho, pode escrever um roteiro de cinema, de série, tudo, beleza. Mas para você ser escritor, você também tem que amar a linguagem, quer dizer, amar a forma de escrever, né? E ser interessado na maneira como, né, como você vai escrever, com as palavras que você vai usar, né, a clareza, enfim, é um processo bem. Eu acho muito difícil escrever. Dizem que no desenho, né, que os desenhistas, como é que é aquela história que tem 1000 desenhos ruins antes do primeiro desenho bom, né? Então, na verdade, tudo leva para isso, né? Que da Claro, dedicação, do esforço até chegar num resultado que se queira, né? Então, é isso que você está dizendo, tem que escrever, tem que botar uma palavra depois da outra, claro, né? Entender como o sistema, né, digamos assim, como sim. coloca assim da linguagem. Eu diria assim que o Batalha do Apocalipse foi meu primeiro livro publicado, mas escrevi muitos até chegar ao Batalha do Apocalipse. E aí, às vezes as pessoas ficam, mas o meu livro não está indo bem e tal. Eu falei, cara, esse livro teu, que é o primeiro, ele não vai ser publicado, entenda isso. Você não vai nem conseguir. Você tem que escrever muita coisa para você, porque é humano, certo? Você tem que treinar para você, né? Você tem que errar muito para você acertar. Acho que seria sei lá, um ponto pacífico, né? Todo mundo acha que, né? Então, assim, você tem que fazer isso. Então, enfim, mas eu acho que essa questão, né? Você realmente tem que, né, você vai errar bastante e é bom que você erre para você aprender, eu E acho. tu traz uma questão aqui que eu já estava até pensando, assim, porque tu tens um podcast para ajudar novos escritores, né? Tu lê algumas coisas, né? Dá algumas dicas. E Uhum, aí eu fico pensando, assim, a gente está num cenário em que tem livraria fechando, parece que o interesse no livro uhum, é, tem diminuído, assim, e tem autores, inclusive, que acham que é essencial, justamente agora a gente volta para o início do papo, uhum, que tenha várias linguagens, né? uhum, Que um livro se transforme num jogo, não sei o que, aquela coisa toda multimídia, né? Qual tem uhum. sido a tua dica, assim, nesse cenário que parece tão terra arrasada, assim, para Uhum. quem gosta de ler, né? O que aconteceu foi que, na verdade, a gente teve o fechamento da Saraiva e da Cultura, né? A Saraiva teve um problema que não teve nada a ver com o livro, foi questão de gestão e tal, e a Cultura também aconteceu isso, tudo. A gente teve a pandemia aí que acabou fechando muitas lojas e tudo, mas, na realidade, o cenário é o contrário, está se abrindo muitas lojas, inclusive a Leitura, a Livraria Leitura, que é uma rede, né, mineira, e o mineiro ele é come quieto, né? Então, assim, o que a Saraiva fez, né? A Saraiva acabou dando um passo maior que as pernas, né? Ela era grande livraria popular, ela deu um passo maior que as pernas, acabou alugando aquelas mega stores e tal, e acabou tendo problemas lá de pagar, tendo que colocar outros produtos lá que não o livro e tal. E a Leitura não, a Leitura fez o contrário. Alugou lojas pequenas, que ela poderia pagar, poderia arcar, e aí foi expandindo. Né? Então, a maioria dessas saraivas que fecharam estão sendo substituídas por leituras que agora está chegando no Rio de Janeiro. Né? Agora eu sou do Rio, né? Tá indo para o Brasil inteiro. Então, na realidade, a gente tem um cenário de muitas lojas que estão abrindo, na realidade. Então, assim, e nunca foi tão grande o interesse por livro. Né? Na pandemia, apesar de ter essas lojas que fecharam, né, em razão da pandemia, se vendeu muito livro, muitos livros na pandemia. Claro que para nós, para os brasileiros em si, foi um pouco pior, porque a gente não podia fazer os eventos, né? Que eu não podia encontrar com as pessoas, estava nesse ponto foi ruim. Mas em termos de venda de livros, foi um arrasa quarteirão, assim, todas a Amazon, né, cresceu muito com isso e tal,
E agora está melhor ainda porque estão voltando todos os eventos. Então, na realidade, o cenário não poderia ser melhor agora. Está voltando, vai ter a Bienal agora em São Paulo, que a gente deve estar lá. Olha, eu tenho tenho ficado muito, de verdade, muito feliz, porque tenho sido convidado para muitos e muitos eventos de literatura. Você não tem noção. Eu fui agora para o interior do sertão nordestino, no Rio Grande do Norte, em Mossoró, uma feira do livro lá. Foi incrível, sabe? Então, assim, a gente está tendo vários projetos culturais que estão proporcionando essas feiras, e eu só lamento porque eu não posso aceitar todos os convites, né? Porque realmente estão surgindo muitos, né? Eu vou estar em Juiz de Fora, enfim, não vou falar minha agenda aqui para não ter nada a ver. Mas então isso está acontecendo. Então, na realidade, o cenário é muito bom. E mas o que eu sempre recomendo às pessoas, independente de qualquer coisa, sempre assim, se pudesse dar uma dica, assim, uma coisa, enfim, tem muitas coisas a se falar, mas sempre trabalhar o livro, galera, assim, o texto, sabe? Porque pessoas sempre me perguntam, né, como é que faz para divulgar e tudo. E claro que isso é importante, tem todos os mecanismos para isso, tudo sem sombra de dúvida. Mas lembra que se você não tiver um bom livro, sempre começa aí, né? A literatura, acima de qualquer arte, precisa ter o conteúdo, sabe? Acima de qualquer arte. Tem muitas artes que trabalham mais com a forma, tal, sem problema nenhum, mas o conteúdo é importante. Então, isso eu sempre bato nessa tecla. Assim, se tem que trabalhar o conteúdo, tem que trabalhar o texto, e tem que estar um texto bom. Essa é a primeira coisa, né? E depois tem todas as ferramentas de divulgação e tal. Enfim, eu gosto de animar a galera nesse sentido. E tem esse canal. Temos um grupo no Telegram, um canal no Telegram que a gente toda quinta-feira coloca lá podcast, a gente sempre lê os e-mails da galera, e é um prazer, assim, muito legal. Eu fiquei muito feliz, assim, de te ouvir tão otimista com relação ao quadro da leitura no Brasil, assim, sim, porque sim. as pesquisas, as últimas pesquisas que eu li eram assim, né, de pouca gente que lê e tudo mais, e que os Sim. jovens, fundamentalmente, né, talvez Sim. até pelo mundo de estímulos, de superexposição, né, superexposição a estímulos, Sim. que aí eles teriam menos engajamento, assim. Mas, enfim, que legal que tu tens essa percepção, assim. O que acontece é que o Brasil lê pouco ainda, né, comparado com outros países, e por razões que eu não vou entrar nisso, questão de educação, que vem lá de trás, eu não vou nem entrar nesse mérito. Lê pouco em termos quantitativos, né, mas daqueles que leem, a leitura está crescendo já há muito tempo, né, daquela parcela que lê, né. E isso é muito bom, né? Enfim, aí isso tende a crescer, né? Claro, se for comparar, por exemplo, o número de habitantes do Brasil com França, por exemplo, mas é uma questão de educação que é muito mais crônica, uma coisa, entendeu? Que Claro. já temos no Brasil semi-analfabetos, por exemplo, tal. Então essas coisas, né? O analfabetismo caiu um pouco, mas temos ainda pessoas que têm essa dificuldade. Também nem vou entrar nesse mérito, que, enfim, não sou sociólogo para entrar nisso, nem teria dados para isso. Mas é isso. Mas tem essa questão. Agora, do núcleo das pessoas que leem, se lê cada vez mais. Então, como trazer as outras pessoas para isso, né? E realmente a gente tem que trabalhar. E o meu trabalho é muito nesse sentido. Eu tento sempre puxar no nosso podcast no Trek, a gente fala muito de livro, sabe? Muito de literatura. Fala sobre outras coisas também, que é um barato, séries e tal, cinema, uma puta de uma arte, pô, quem pode desprezar o cinema e tal. Mas, né, a literatura, eu também sou suspeito para dizer, né? Eu, como leitor, né, eu acho que é mais primorosa das artes, mas é uma opinião minha, não estou falando que as outras são ruins. E tu, assim, pelo que tu tá falando, assim, me parece que o contato... Tem um livro muito, muito interessante do... Ai, gente, agora me esqueci o nome do homem que eu adoro, um astrofísico. Neil deGrasse Tyson? Sim, obrigada.
O Neil deGrasse ele tem um livro que ele fala que o contato das pessoas com os astronautas é uma coisa que inspira as pessoas, a ciência e tal. E aí tu tá me falando isso, eu tô fazendo aqui uma conexão, né? Porque acho que o contato com os autores também, né? Eu acho que pelo que Claro, tu claro. tá trazendo é uma coisa que inspira. E a internet também, eu acho que ela tem sido um canal, né, mais para os jovens, nesse caso. Porque a gente está vendo muitos canais de YouTube, TikTok, essas coisas todas, as pessoas dando dicas de livros, né? Sim, não, que eu tô Tu dizendo, achas né? que é esse o caminho, assim, a gente buscar maior engajamento dos leitores Sim, por essas vias, assim? sem dúvida não, por qualquer via, né? Sem dúvida nenhuma, é por causa disso, né? Porque você vê que uma das coisas que nos leva a ler também, além de ser o hábito solitário da leitura, é você poder conversar com alguém, comentar com alguém e tal, né? E você ter essa troca, né? Isso, a leitura, ela seria a mídia perfeita para isso, porque na realidade a literatura, cada um interpreta meio como quer a história, né? Mais do que o cinema, mais do que as séries, mais do que o audiovisual. Então, assim, você trocar, né? Eu até faria propaganda aqui do Scoob. Scoob é uma rede social de livros muito legal. Rede social de livros, você pode montar sua estante lá, sua estante, né, de que você vai ler, do que você já leu e tudo, troca ideia com a galera, sabe? Tem grupos, lógico, no Facebook e tal. Enfim, isso, claro, eu acho que ajuda muito, muito você falar sobre. Eu comecei o meu interesse a leitura assim, nas pessoas falando, pô, mas falando sobre um livro, por exemplo, sabe? E aí você fica curioso para ler, né? Para ter sua própria opinião sobre a história. Então acho que é isso aí. Acho que tem que usar todas as. Eu tenho BookTok, se não me engano, né? Que chama. Eu até sigo lá no TikTok uma galera que é da Livraria Leitura. A Livraria Leitura faz um trabalho excelente. Todas as livrarias de leitura, quase de Campinas, de Maceió, Manaus, todas elas têm contas TikTok, fazem videozinhos e tal. Barato, né? Muito legal mesmo. Ai, que legal, vou segui-los. Eu nem tenho TikTok, na verdade, mas eu vou procurar no Instagram e devo conseguir encontrar ali, Livraria Leitura. A gente tem uma ideia do que o TikTok ele é uma coisa assim só de dancinha e tal, mas na realidade ele tem um algoritmo muito bom e depois de, sei lá, 10 dias usando o TikTok, ele já vai entender o que você quer, né? Já vai entender quais são as suas preferências. Então no começo ele é muita porcaria. Aí você vai lá dando like nas coisas que você gosta. No meu caso é livros e coisa de cachorro, gosto de cachorro também. E aí acaba aparecendo isso para mim, né? Nunca mais vi dancinha no TikTok. Aí você vai se informando sobre as novidades aí. Eu acho interessante, né, como as pessoas vão encontrando novas linguagens, porque outro dia eu estava escutando um podcast também do pessoal falando que os jovens brasileiros eles têm se informado sobre política no TikTok. Eu fiquei parada assim pensando, mas como assim em um minuto falar sobre política? E aí eles entrevistaram uma moça que é TikToker, tipo mega estrela do TikTok, com dezenas de milhares de seguidores, e ela explicando que os vídeos delas todo tem que ter, né, os vídeos dela tem que ter entre 30 segundos e um minuto, e aí ela não fala nada nos vídeos, ela só vai colocando ali algumas coisas, e ela vai tentando explicar definições, o que faz o legislativo, o que faz o executivo, não sei o que, para as pessoas começarem a se apropriar. Mas é interessante, né? Então, como as pessoas vão se apropriando dessas novas formas de comunicação, né? Agora acho que pode ter mais, né? Pode ter 10 minutos ou 3 e tal. Mas acho que tem alguma coisa, tipo assim, do que engaja o público, claro, do que as pessoas vão assistir, assim. Eu acho que eles devem ter alguma métrica. Eu botei uns vídeos no TikTok, até achei engraçado isso, porque o que viraliza é muita treta, né? E aí eu coloquei um vídeo de uma entrevista minha, vários vídeos de entrevistas antigas, eu fiz corte, coloquei lá, e tinha uma que não era uma treta, esse cara é interessante. É um cara que teve uma pergunta mais incisiva para mim, sobre o negócio de arquétipo e tal, eu respondi de forma incisiva. Cara, ninguém foi grosso, nada disso, nada, zero. E o cara não tem problema nenhum com o cara. Mas a galera entendeu como treta. E aí o vídeo viralizou. Tive mais de 50 mil visualizações lá do vídeo lá. Nossa Senhora! Porque tem isso, né? Lá no TikTok tem isso, né? Você não precisa ter muito seguidor. Ele viraliza e vai para muita gente e tal. Sim. Tem essas coisas. Então, eu não tenho muito seguidor no TikTok, não. Deve ter uns 2.000 e tal. Mas e aí vai viralizando. Mas ele entrega o teu conteúdo para outras pessoas, né? Não só para os teus seguidores, como é no caso do Instagram. Ele faz um cruzamento lá
de hashtags, e entende que você gosta daquilo e tal. E aí foi isso, mas achei engraçado porque nem tinha problema nenhum com o cara. Mas aí a galera entendeu como uma treta e a treta viralizou porque era treta, né? Engraçado. Mas enfim, eu tenho usado lá o TikTok e, enfim, tá é interessante, é uma forma interessante. Sim. E uma pergunta que eu fiquei assim na cabeça, né? Me pareceu que anjos, santos são um tema muito presente na tua obra. E tu utilizas também muitos desses elementos históricos, como a gente já conversou, né? De onde que vem esse teu interesse? Tu já tinhas comentado de Neil Gaiman, né? De vários autores. Foi daí que vieram essas. Antes disso, eu sempre gostei de religião, de estudar religião. E o curioso é que eu não sou um cara religioso. Na verdade, eu sou um cético. E isso me ajudou muito a tentar entender o fenômeno religioso. Eu estudei numa escola católica aqui no Rio, não uma escola. Não é católica, assim, era católica, mas tinha catecismo, mas não, nada, também não era nada de padre, nada não. Mas eu sempre me interessei, engraçado, né? Na realidade, nada não me interessava, na verdade, assim, não me interessava. E aí depois você vai achar interessante essa história. E aí eu comecei a entender, né, a religião quando eu vi Star Wars, né? Porque eu vi que as etapas ali de Cristo eram as mesmas etapas de Luke Skywalker, do Luke, né? Comecei a Ou entender seja, que na verdade, tu estava assistindo ao filme, mas já desconstruindo a narrativa para entender como aquela história era construída. eu não sei, não pensava nessa maneira, né? Era instintivo. Eu, Sim. eu não entendia a história lá de Cristo, tal, que a minha professora de religião contava, falava. E aí, quando eu vi, pô, não, eu entendi que era um negócio do herói e tal. Mesmo sem entender essa negócio de jornada do herói, eu fui entender muitos anos depois, né? Essa coisa, essa normatização de jornada do herói, do mito. Eu não entendi isso, mas eu comecei a ver os paralelos, né? E aí eu comecei a entender, poxa, que interessante. Aí comecei a pesquisar sobre mitologias em geral. E aí que veio meu interesse por religião, por mitologia, por todas essas coisas, né? Que me levou depois ao Joseph Campbell, que é um autor de religião comparada, que eu acho muito legal, de mitologia também. Mas acho que veio daí. Aí, obviamente, depois teve todas essas questões da cultura pop, né? Que eu já gostava, aí me levou a Vertigo, por exemplo, né? O Neil Gaiman, né? Que eu não tinha citado, mas você citou, mas acertou na mosca, né? Não, acertou totalmente, né? Que é o Neil Gaiman, né? O Hellblazer também, que virou Constantine. Todos esses tem muitos, né? O da Vertigo tem muita coisa. Tem livro da magia, né? Que tem o São dos Assassinos também. Tem muita coisa ali, né? Tem Preacher, né? O Preacher foi uma das séries de quadrinhos, eu acho que mais me engajei na leitura. Impressionante mesmo, um negócio incrível. Então foi isso. Então, assim, é daí que veio. Acho que a partir dessa aí do RPG. Então veio disso. Mas antes de tudo isso, acho que veio quando era criança, né? Do Star Wars. Olha só, Star Wars te levar a entender religião, né? Mas é isso, né? Que você faz os paralelos, você chega lá, né? Legal. E sobre ainda essa coisa de religião que me chamou, né? Fiquei pensando assim quando eu li essa coisa do livro de tu trazeres o São Jorge não como santo, isso te trouxe muita crítica assim de pessoas religiosas que ficaram bravas? Como é que foi isso? Deu treta? Pô, treta zero. Eu até que gostei de uma tretazinha, né? Mas treta zero, porque eu faço de um jeito, né? Que realmente eu já vi opiniões de todas as vertentes e tal. Para começar, é o seguinte: quando você escreve um livro, eu acho que histórico, né? Claro que cada um, enfim, faz como quer. Mas não é legal se tomar um partido, assim, sabe? Falar, né, que. Claro, você poderia se fosse um livro religioso, mas um livro histórico não é legal se tomar um partido, né? Cada um ali tem personagens com ideias diferentes, né, cara? Então, assim, acabou que eu nunca tive esse problema, né? A galera que é mais cética tal, gostou. O pessoal que é religioso também gostou, porque tem coisas ali, veja, que é a interpretação dos personagens também, né? Eu não quero dar spoiler aqui não, mas assim, tem muita gente que há coisas que acontecem, eu não vou falar, aconteceu isso, foi intervenção divina, jamais falaria isso, mas ali acontece coisas que o leitor religioso interpreta de uma maneira e o leitor que é cético interpreta de outra. Você tá entendendo? Então, assim, isso que eu acho que deveria ser, pelo menos do romancista histórico, né? Não um cara que escreve
literatura bíblica, por exemplo, que é já outra coisa, né? Mas o cara que é um romancista histórico, você, né, coloca ali a situação, o evento, e cada um interpreta. E os próprios personagens interpretam da maneira. Então isso que é interessante. Essa é uma época muito incrível para se escrever, porque diferente da Idade Média, que eu também gosto, tem mais ou menos um pensamento mais voltado para um lado. Na época do Império Romano, no fim do Império Romano, você tinha, por exemplo, tinha os cristãos, né, que eram crentes e teístas, e tinham pessoas completamente céticas, né, como filósofos gregos, por exemplo, que realmente eram ateus, né? Então, assim, e aí você tem a visão dos dois conflitando, né, dos dois ou dos três ou de outros, sabe? Então, essa que é a questão. Então, cada um pega o que acha mais interessante e nunca tive problema. E, além disso, também me comunico muito com os leitores pela internet. Então, se alguém fica chateado com alguma coisa, eu vou lá e falo, pergunto qual é a coisa. Eu nunca tive essa coisa de ofender ninguém também, sabe? Deliberadamente. Eu acho que o público sente um pouco se você quer fazer algo para polemizar. Então, você nunca foi minha vertente, nunca quis polemizar nem nada, sabe? Nunca, não tô nem preocupado, não tenho nem tempo disso, entendeu? Eu trabalho tanto, não tenho nem tempo de me envolver com essas tretas. De verdade, assim, sabe? Então, não é objetivo. E outro dia até recebi uma direct message de um cara que ia escrever uma resenha do livro sobre a visão protestante. Falei, pô, me manda, que protestante eu não vi Olha, ainda. que interessante. E já vi vídeos na internet, o cara que era cristão falando, aí uma galera mais que não acredita em nada também, bacana, tudo. Então enfim, então é isso. Então nunca tive problema, não. E se tiver, a gente resolve conversando, né? Não, porque a minha intenção nunca é ofender ninguém nem nada, né? Sim. E agora falando um pouquinho sobre RPG, eu vi que tu já fizesse alguns podcasts para RPG Next, eu participo, eu jogo RPG lá. Que maneiro, já gravei com ele já, tem muito tempo já. Eu até gostaria de Acho que tem voltar lá. dois, né, ali, falando sobre mestrar, sobre criar aventuras, né? Não, eu adoro. Eu lamento um pouco assim, não estar podendo jogar agora, nesse momento não estou jogando nada, mas já tenho uns meses que eu não estou jogando, mas tem algumas campanhas aí que estão paradas, e é meu grande hobby aí, né? Jogar, mestrar, gosto mais de mestrar, inclusive, criar histórias, né? Como autor, gosto de criar histórias e tudo. E é um pouco aquela coisa, talvez, do escritor, né? De poder divertir as pessoas, né? Porque eu acho que no final das contas, o meu objetivo como escritor é isso, entreter as pessoas. E no jogo também, né? Não ser tem que ser um mestre imparcial, mas também não tem que ser um cara sádico, né? Para fazer o cara sofrer. Tem muita gente que joga assim, né? Né? Acho meio bizarro isso, né? O cara bacana é você ter uma diversão na galera. Então, pô, RPG é um negócio que eu sinto muita falta de jogar e espero voltar em breve aí às mesas de jogo aí. E o teu sistema favorito segue sendo Vampiro? Não, na verdade, por incrível que pareça, nunca foi o Vampire. Era o D&D, né? A D&D, sempre gostei tudo de... gosto muito de Dungeons and Dragons, desde a época do AD&D, a gente jogava muito AD&D, que era a segunda edição, depois fomos para a terceira, mas o Vampiro, ele foi uma revolução aí também no mercado, né? Trouxe regras mais simples, né? Mais de interpretação e tal, mas acaba sempre voltando porque no final das contas eu acho assim que o D&D, o mundo de fantasia do D&D, ele te permite muita coisa, né? O Vampire, você acaba tendo que jogar aventuras meio que naquela direção, você tá entendendo? Né? Que também você sair muito não fica tão interessante, né? Porque agora o D&D, né? Você bota no mundo de fantasia, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer eu sempre dou esse exemplo, né? Você pode fazer uma aventura de invasão alienígena sem ficar nada grotesco, né? Você bota lá as naves Spelljammer que tem no mundo lá, coloca os Ilitides, né? Que são criaturas, né? Que são do espaço mesmo, tal. Você faz uma invasão alienígena mesmo, você faz tudo que você quiser e sem ficando coerente, né? Então assim, então as aventuras são infinitas no D&D. Claro que alguém vai poder dizer que outros sistemas também,
Mas enfim, então por isso que foi o que eu mais joguei até hoje, né? Mas gosto muito Eu de acho jogar que. sistemas Cthulhu, sim. Ah, sim. Não, eu ia comentar assim que eu acho que no final a gente também. Eu também comecei jogando no AD&D, e eu acho que quando a gente começa, a gente vai. Claro, já joguei vários outros sistemas, né? Principalmente quando eu brinco ali com o pessoal da RPG Next, que eu nunca imaginei que ia jogar tantos sistemas, porque era sempre D&D, e teve uma época que tinha virado, o Vampiro tinha Uhum. virado moda, né? E aí a gente jogava bastante Vampiro, e chegou uma hora que ninguém aguentava mais storytelling. Uhum. Mas é que o D&D, no final, a gente vai... É isso, assim, ele possibilita uma gama tão grande de histórias Uhum. e a gente vai aprendendo essas regras que elas são complexas, né? Se a gente for analisar, assim, aí tu começar um Sim. outro sistema do zero também, acho que também tem um Isso, isso. pouquinho, assim, da... Isso tem muito mesmo também, essa preguiça de aprender novos sistemas, né? Eu, por exemplo, acabei, eu sempre estou jogando agora, não agora, mas tenho jogado a quinta edição, que, enfim, não é um sistema perfeito não, mas às vezes assim, eu prefiro, quando eu faço uma aventura que é num outro cenário, por exemplo, né, que não seja de, sei lá, quero fazer uma aventura hoje em dia, às vezes eu até prefiro forçar a barra e fazendo o sistema do D&D, cara, sabe por quê? Porque até você aprender um novo sistema, sabe? Então, às vezes é mais fácil até adaptar para ser mais rápido, entendeu? Então, a gente tinha uns jogos aqui em casa que eram campanhas históricas. A gente fazia um jogo só, chamado One Shot, né? Que você faz só num dia. Já jogamos de piratas, por exemplo, jogamos de Segunda Guerra Mundial, que não tem nada a ver com fantasia, mas a gente jogava no sistema do D&D 5. É, é perfeito? Não, não é perfeito, mas sabe, até você aprender, sabe? Então, às vezes é preferível colocar assim mesmo. Mas eu acho muito legal, inclusive, a iniciativa dos jogos indies, né? Tem muito jogo sistema independente. O que eu tô falando aqui, também quero frisar que não é nada contra, não. Acho um barato a galera que tá, né, rolando, colocando sistemas novos no mercado aí. Tem muita coisa no Brasil interessante nesse sentido. Enfim, então é isso, minha trajetória no D&D. E quais são teus livros, séries, filmes favoritos? Qual é a tua indicação? Dá aí algumas dicas pra galera. O que você está assistindo? O que você está lendo de legal? Bom, nesse Muita momento. pergunta, né? Muita pergunta, uma em cima da outra. Não, vamos lá. Então, primeiro de séries, né? Você quer saber o que eu estou assistindo ou o que eu recomendo? O que tu recomendas? Olha, eu acho que a grande série, né? Eu vou sair totalmente aqui da. A gente está falando de fantasia, está falando de Star Trek e tal, tudo bem, claro que essas. Enfim, se for levar para esse lado do ficção científica, né? Além do Star Trek, por exemplo, tem o Battlestar Galactica, tem muita coisa interessante aí. Mas eu acho que a grande série do nosso tempo, eu acho que é Mad Men. É uma série assim que ela realmente ela é uma série incrível. Não sei se você já viu, se você não viu, veja para ontem. É uma série. Eu comecei a ver, na verdade, sem muito interesse, né? Porque até curioso. Eu ia escrever, estava começando a escrever O Anjo da Morte, que é um livro meu que se passa no século XX, e Mad Men se passa nos anos 60, né? Então comecei a, assim, por pesquisa e tal. E, olha, é um show de escrita. Os personagens são coerentes. E o mais impressionante é que a gente, né, que joga RPG, por exemplo, que escreve fantasia, que gosta de ficção científica, a gente sempre tenta pensar num plot que é destruidor. Vai destruir o planeta, vai destruir a humanidade e tal, ou tem um dragão que vai atacar, ou até mesmo, né, alguém que morreu, né, um assassinato, por exemplo, tudo. Então a gente pensa coisas assim, mais fortes, né, mais chamativas. E aí quando você começa a ver as séries em que o conflito não é nada, é um problema no trabalho, por exemplo. O cara consegue fazer disso a coisa mais importante, começa a fazer você é, se, se preocupar com aquilo, né? Enfim, te emocionar no sentido bom e ruim. E aí é uma série que ela é totalmente fora do. Você acha que vai acontecer alguma coisa, vai aparecer um assassino. A questão é outra. É muito mais simples e te deixa tão angustiado quanto. Então, assim, Mad Men realmente eu acho que de todas as séries assim que eu vi recentemente, eu acho que é a grande série que eu posso recomendar aí. Vale muito a pena.
É uma série histórica, né? Fala sobre várias coisas que aconteceram na época lá nos anos 60, nos Estados Unidos e tal, como é que é o dia a dia de uma agência de publicidade, mas não é sobre isso, é sobre pessoas. É incrível a série. Então, assim, para mim, essa é a grande série que eu poderia recomendar. Que mais que tem? Filmes, livros que você está falando aí? Filmes e livros, sim. Tanta coisa, né? Aham. Cara, eu recomendo para quem, porque hoje em dia tem muita coisa de Star Wars, eu recomendo a trilogia clássica de Star Wars, que eu acho que se fecha num ciclo bem interessante ali. Para mim, assim, não é querer buscar polêmica não, mas já falei isso em todos os lugares e falo sem nenhum tipo de agressividade. Para mim tinha que acabar ali. Eu acho que não tinha que ter mais nada, na minha opinião. Na minha opinião, acho que ele fecha um ciclo ali. E para mim o melhor filme de todos os tempos é o Império Contra-Ataque, o filme que eu via antigamente quando era adolescente, eu via todo sábado. Adolescente tem essas coisas, né? Sendo meio fanático pelo negócio, né? Então, eu me lembro que quando eu era garoto, todo sábado eu assistia o VHS do Império Contra-Ataque. É Que muita. legal. Saber de cor as falas, tudo. Então foi um filme muito importante para mim aí. Que mais? Livros. Deixa eu ver o que eu posso recomendar de livros aí. Olha, tem tanta coisa, né? Mas eu comecei, olha, eu comecei a entrar na literatura adulta com o Sherlock Holmes, com os livros de Sherlock Holmes. É claro que se você me perguntar daqui um mês isso, eu vou te dar outra resposta, amanhã eu vou te dar outra resposta, mas agora me veio essa cabeça. O Sherlock Holmes, né, os livros de Sherlock Holmes são incríveis. Eu me lembro que eu achava impressionante quando eu li o Estudo em Vermelho, antes de ver nenhum filme do Sherlock Holmes. Né? Nada tinha visto um que era o Estudo Enigma da Pirâmide, que não é do Sherlock Holmes que a gente conhece, é o Young Sherlock Holmes, né? E aí o Estudo em Vermelho tem isso, né? Tem uma cena lá que é no quarto do Sherlock Holmes e o Conan Doyle descreve o quarto em uma página. Ele não precisa 3 capítulos, não escreve uma página. E quando eu vi um filme em que mostrava esse quarto, eu fiquei impressionado que era exatamente como eu tinha imaginado. E o mais impressionante, o cara não descreve muito, ele descreve pontos essenciais ali. E aí eu me lembro que eu vi isso e falei, cara, que mágica esse cara faz, né? De novo, ele não levou três capítulos para descrever o quarto, ele levou uma página. Vejam aí Estudo em Vermelho, né? Que é o primeiro livro dele, né? Então, assim, é incrível o negócio. Então, assim, acho que aquilo me ajudou também. Pô, como é que eu passo isso, né? Eu transporto o cara para uma outra realidade e o sujeito está lendo, né? Não está com óculos de 3D, né? Nada disso. Então é impressionante. Então, para quem não conhece, recomendaria os livros aí do Conan Doyle sobre o Sherlock Holmes. Pode falar. E olha que interessante, isso daí a gente volta naquela, talvez uma facilidade, né? Uma coisa que fosse mais instintiva para ti, né? De estar lendo muito novo o livro e já conseguir perceber quais são os elementos que tornam aquela descrição interessante, né? Uma coisa que para mim, por exemplo, é passar batido. Provavelmente é passar batido. Eu ia achar interessante, mas não ia saber por quê, saber ser uma coisa meio difusa. Nossa, que legal esse quarto. Né? Não porque é isso, né? Você tem que saber quais são os pontos, né? Para você pegar e você acionar aquilo no cérebro da pessoa, né? O que você vai escolher para descrever que são pontos-chave? É um negócio meio impressionante mesmo, né? A Agatha Christie faz isso também. Tem porque a Agatha Christie precisa descrever às vezes os detalhes do quarto, porque faz parte da cena do crime. Mas em tese ela teria que descrever por 5, 6 páginas. Mas não, eu até tenho, não vou pegar aqui, mas tem uma coisa que eu usava nas aulas, enfim, que eu pegava um trecho e como é que ela descrevia, era um parágrafo, né? Um parágrafo longo, tá? Mas assim, ela descrevia lá o quarto, inclusive era essa mesma exemplo, e até a maneira como ela descrevia, porque usava até assim, a maneira estética, você tá entendendo? Porque você pode falar no quarto aqui havia um computador, também existia, mas aí você está usando verbos parecidos. Como é que você descreve aquilo também de uma forma esteticamente interessante no texto, sem repetir muita coisa, se ficar a leitura fluida, tudo. Isso tudo aí é uma coisa, o programa avançado do escritor aí, né? Mas enfim, mas o Conan Doyle tinha essa coisa que ele fazia, eu achava incrível o negócio, né? Os personagens também, o
Sherlock Holmes e Watson, né? Como é que eles eram marcantes, cada um com a sua personalidade. Então, acho que de livro, que já falei livro, já falei filme, o que mais aí? Já falou série também, que foi Já Mad falei Men. série, já falei série. Sim, sim. O que Boas mais que dicas, eu nosso perguntar? momento cultural aqui, cheio Uhum. de dicas legais para o pessoal. Queres fazer teu jabá? Onde é que a galera te encontra? Onde é que fala contigo? Beleza. Bom, me procurem aí nas redes sociais. Procurem por Eduardo Spor ou por Dudu Spor. Eduardo Spor, só que em algumas redes já tinham tomado lá o nome Eduardo Spor, e aí botei Dudu Spor. Então, acho que Facebook e Twitter, Eduardo Spor. No Instagram, Dudu Spor. E tem um canal do Telegram que tá bem maneiro, galera. Assim, tá bem interessante para quem gosta de, especialmente literatura, mas não só sobre isso, que é o t.me/Eduardo Spor. É bem simples de achar. E, enfim, e tem muitas outras coisas. Tem meu site, que é eduardospor.com.br, o blog, mas aí vocês botam aí no Google que vocês vão acabar encontrando aí bastante material. E é isso. Então, adoro me comunicar com a galera, mando aí direct message. E tem meu canal no YouTube também, que acho que aqui nem sei, acho que procure lá, Eduardo Spor, que vocês vão encontrar meu canal lá. Aí eu faço umas lives interessantes lá, acho que vocês não podem gostar. Eduardo, muitíssimo obrigada por participar do nosso programa e dar um tempinho aí do livro, dar uma descansada para nos contar um pouco Claro. aí sobre os seus processos, sobre os seus livros. Uhum. Te agradeço muito. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu acho incrível essa coisa das lives, né, que durante a pandemia acentuou, mas foi uma coisa boa, eu acho, sabe? Porque se pensar bem, a gente fala essa coisa de literatura, que é meio mágico e tal, também tem algo de mágico, né? Então a gente poder estar conectado assim pela internet, se falando, né? Um em cada parte do mundo e tal. Eu acho muito, muito legal isso, assim, que as pessoas não se dão conta assim, dessa maravilha que é a internet, né? Assim, nesse ponto. Então eu agradeço bastante aí. Espero que o papo tenha ficado legal e que a galera tenha gostado de nos acompanhar. Muito obrigada. Boa noite, galera de casa, e até a próxima.